Olá, igreja, tudo bem? Estou aqui para compartilhar um devocional ao seu coração e nessa oportunidade eu quero falar sobre a importância de implorarmos a presença do Senhor nas nossas vidas. Eu quero destacar um texto que está lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3 e capítulo 4, onde conta a história do sacerdote Eli. O sacerdote Eli teve dois filhos, Ofni e Finéias, que também se tornaram sacerdotes. Porém, os dois viveram de forma totalmente contrária aos padrões que o Senhor exigia. Eles eram ladrões, eles roubavam as ofertas do altar, eles eram assediadores de mulheres, ou seja, eles viviam totalmente longe da presença do Senhor. E um texto de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz que a palavra do Senhor era muito rara. Ou seja, a presença do Senhor, ela não estava mais ali no meio daquele povo. Por mais que a arca do Senhor estivesse ali, a presença do Senhor estava indo embora daquele lugar, daquela casa, daquela família, daquele povo. E aqui eu destaco para você que o pior desastre por uma família é perder a palavra do Senhor, é perder a glória do Senhor na sua casa. Porque quando Deus se silencia, quando a presença de Deus é retirada de nós, o que nós temos? Senão vazio, solidão, perda. E alguns erros aqui, né, nessa família são muito claros para mim e para você. Fechar os olhos para o problema não é certo. O sacerdote Eli poderia ter alertado aqueles meninos, poderia ter ido falar com eles, mas ele preferiu fechar os olhos. Então o primeiro erro que muitos de nós cometemos nas nossas vidas, nas nossas famílias, é que fechamos os olhos para aquilo que tem acontecido ao nosso redor. Então, meu irmão, não feche os olhos. Segundo, não desista de lutar pela sua família. Sabe, o profeta Eli podia ter sido mais rígido, mais firme ali com a conduta que aqueles meninos estavam tomando, mas ele foi muito brando, ele foi muito relaxado ali com aquela situação. Então, nunca é demais quando nós lutamos pela nossa família. E por fim, um ativismo religioso sem transformação. Eles eram sacerdotes, eles faziam ali as coisas de sacerdote, faziam culto, mas apenas de uma forma religiosa, por uma forma de ativismo, sem viver aquilo de forma prática. Então, meu irmão, a minha oração é que a presença do Senhor esteja sobre as nossas vidas, porque a presença do Senhor, ela consola, a presença do Senhor restaura, a presença do Senhor transforma. Sem Ele, meu irmão, sem Ele, minha irmã, nada vale. Sem a presença do Senhor, nós não temos nada. Então, que a presença do Senhor inunde a sua casa, inunde a sua família, em nome de Jesus. Amém? Então, algumas aplicações práticas. Lute e enfrente aquilo que você tem ignorado aí na sua casa. Se for uma conversa difícil, tenha. Se for uma palavra difícil, dê essa palavra difícil, mas não ignore os problemas. Segundo, lute pela sua família. Lute com a sua família. Se há falta de diálogo, lute por isso. Se há falta de limites, lute por isso. Se há falta de presença, lute por isso em nome de Jesus. E por fim, priorize cultos domésticos. Que a presença do Senhor, a palavra do Senhor, louvores sejam entoados, palavra seja pregada na sua casa em nome de Jesus. Senhor, perdoa a nossa omissão, perdoa a nossa religiosidade vazia. Dá coragem para confrontar, dá coragem para lutar. E acima de tudo, Senhor, nossa oração nesse momento, enche a nossa casa com a Tua presença, enche a nossa casa com glória. Senhor, batiza-nos com a Tua presença, com o fogo do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.